Lá vem a professora com o juramento dos Horácios. O Jacques-Louis David é um pintor francês de estilo neoclássico. Essa escola exalta o passado histórico, os temas mitológicos, a beleza e a perfeição das formas. O Jacques-Louis David morreu em 1825, portanto, século XIX, aos 77 anos. E ele foi um pintor muito importante, ele foi pintor oficial do rei Luís XVI, o rei que morreu na guilhotina na Revolução Francesa. Posteriormente, apesar da sua proximidade com o rei, da sua amizade com o rei, ele se aliou à causa revolucionária e em 1798 ele atraiu a atenção do general Napoleão Bonaparte e se tornou o pintor favorito desse general. Então, o Jacques-Louis David, ele era muito envolvido com política. Quando a monarquia foi restaurada, depois de uns 10 anos mais ou menos da Revolução Francesa, ele foi uma das pessoas proscritas, banidas na França por causa dos seus posicionamentos revolucionários. E mesmo ele tendo sido posteriormente perdoado pelo Luís XVIII, ele mesmo se autoexilou na Bélgica e viveu na Bélgica até o final dos seus dias. Quando ele morreu, seu corpo foi impedido de ser sepultado na França, justamente por causa do seu envolvimento com a Revolução Francesa. Mas o Jacques-Louis David, ele pintou muitos quadros belíssimos, entre eles esse que a gente está vendo aí, que se chama O Juramento dos Horácios, e é a imagem que a gente vai fazer a leitura e vai fazer uma análise hoje para vocês, porque essa imagem ela conta uma história. Percebam, pessoal, as formas, a composição. O que será que essas pessoas estão fazendo aí, né? Essas mulheres chorosas do lado direito. O próprio título da obra já indica, estão fazendo um juramento. Então vamos entender melhor o que essa imagem conta pra gente. Aqui, só para vocês terem uma noção da proporção desse quadro. Geralmente, o Jacques-Louis David, ele pinta quadros muito monumentais, tá? Essa pintura, então, é um óleo sobre tela, tá lá no Museu do Louvre, em Paris, e ela é imensa, como a gente tá vendo. Ela tem 3,30 por 4,25. 3,30 m por 4,25 m. Então, é uma pintura muito grande. Muito bem. Esse tema do juramento dos Horácios, ele é relativo, então, à Roma antiga, porque os neoclássicos pintam a antiguidade clássica, tá? Então, o que conta essa história dos Horácios, gente? Conta que o governante de duas cidades romanas, a própria Roma e uma outra que chamava Alba Longa, decidiram resolver um conflito de fronteira por meio de um combate de vida e morte entre 3 representantes de cada família. Assim, eles achavam que iam poupar a vida dos soldados numa guerra, seria muito mais atroz e danosa uma guerra por causa de fronteiras. Então, 3 guerreiros de cada exército lutariam até a morte e quem sobrasse venceria então a guerra, seria então a cidade vencedora, tá? Só que qual que é a questão? Qual é o drama aqui? Os combatentes desse conflito seriam pessoas com laços familiares. Aqui a gente está vendo os irmãos Horácios. Então, os 3 irmãos Horácios com o pai jurando diante das espadas que irão lutar até a morte. Com quem eles iriam combater? Eles iriam combater com os irmãos Curiáceos. Então, um dos irmãos Horácios era casado com uma irmã dos Curiáceos, portanto, era cunhado deles, pai dos sobrinhos
de um dos Curiáceos. E a outra irmã de um Horácio estava noiva de um dos Curiáceos, iria casar. Por isso que as mulheres estão ali ao fundo, uma abraçando os filhos, porque o pai certamente vai matar ou morrer, e uma delas que está noiva, também muito triste, porque provavelmente vai perder o noivo ou os irmãos. Então é um drama familiar muito trágico, realmente, né? Então, qualquer que fosse o resultado da luta, as famílias estariam embebidas na dor, embebidas na tragédia. E o que que acontece? Aqui então a gente vê o momento que os irmãos Horácios juram que vão combater até a morte. E o que que acontece na luta? Os irmãos Curiáceos, eles foram feridos gravemente pelos Horácios e 2 dos Horácios foram mortos, só sobrou um. Esse sobrevivente dos Horácios foi perseguido pelos Curiáceos, que queriam matá-lo, porque daí eles seriam vencedores da disputa. Só que esse Horácio percebeu que os Curiáceos, apesar de terem sobrevivido, estavam muito feridos, feridos quase que mortalmente. Então ele bolou uma estratégia, uma tática de guerra, né? Ele se escondeu, esperou que eles ficassem procurando, ficassem cansados, se separassem nessa busca, e aí ele matou um de cada vez. Portanto, o irmão Horácio, um desses 3 que está aí jurando, foi o vencedor da disputa. Quando ele regressa para Roma, porque os Horácios eram romanos e os Curiáceos eram de Alba Longa. Quando ele regressa, então, o que sobreviveu chamava Públio Horácios. Ele encontra a irmã, que teve o noivo morto, e essa irmã tá chorando muito e fica brava, fica revoltada. O que que ele faz? Ele dá uma espadada na cabeça da irmã, mata a irmã. E, entre outras coisas, ele conclui dizendo que assim pereça toda mulher romana que se atrever a chorar a morte de um inimigo. Então ele matou a própria irmã. Gente, toda essa história, toda essa imagem figurativiza temas. Que tipo de tema? O que ela simboliza? Ela simboliza que o dever para com o Estado, o sacrifício pessoal, o patriotismo e a defesa das suas convicções políticas são valores superiores que a sua própria vida, que sua própria segurança e superiores à sua própria família. Percebam, o Jacques-Louis David, ele aderiu à Revolução Francesa. Então, o que ele está passando? Que mensagem ele passa? Que temos que morrer pelo Estado, temos que morrer pela revolução, que a política vale mais do que a própria vida do cidadão. E percebam que ele insiste visualmente no número 3. Vejam, são 3 arcos ao fundo da imagem. São 3 irmãos Horácios. São 3 espadas nas mãos do pai. São 3 mulheres chorosas ao lado direito. E o que esse 3 que está entre linhas, que está oculto na imagem, está subentendido na imagem, o que ele simboliza? Ele simboliza o lema da Revolução Francesa: igualité, fraternité e liberté. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então, o 3 aqui, ele vai exaltar os ideais da Revolução Francesa. Em termos de composição, o quadro é belíssimo. Se você for pessoalmente visitar essa obra no Museu do Louvre, ela impressiona pelo naturalismo, pela perfeição das formas. A gente enxerga
a ponta da unha, a cutícula, toda a musculatura, as veias desses homens, todo o vigor desses homens, né? Ele trabalha de uma forma que você enxerga metal nos capacetes, o planejamento, enfim, ela é muito, muito realista, ela é muito bonita. E usando essa regra do 3, então, ele cria uma composição perfeitamente equilibrada e perfeitamente estável. O Jacques-Louis David é um grande pintor neoclássico. E o 3, ele não é simbólico apenas em relação à Revolução Francesa. O 3, ele é simbólico em diferentes culturas, em diferentes religiões. Ele é um número místico que a gente fala. Por quê? Por exemplo, no cristianismo, o 3 representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na mitologia greco-romana, ele representa as 3 moiras. Elas chamavam Cloto, Láquesis e Atropos. As 3 moiras, elas eram entidades de um mundo subterrâneo, eram entidades sombrias que elas determinavam a vida dos homens, o destino dos homens. Então, se uma das moiras cortasse o fio da vida, a pessoa morreria. Elas representam também, nessa mitologia antiga, as 3 graças, que são o oposto, são a antítese das moiras, né? As 3 graças são deusas dotadas de beleza, de virtude, elas eram musas inspiradoras dos poetas, né? As 3 graças são Thalia, Eufrosina e Aglaia. Elas aparecem, inclusive, num quadro do Sandro Botticelli, Primavera, que eu analisei aqui no canal, tá bom? Muito bem, essa composição triangular também que se repete, o que é composição, né? A composição é a forma com que o artista organiza os elementos na obra, como ele dispõe os elementos nessa superfície aí da tela, da pintura, tá? Então, essa posição triangular representa, ela reforça, né? A força, a coragem, a lealdade, o patriotismo. O pai também segue essa regra do 3, porque ele também vai segurar as 3 espadas, né? O pai, no caso aqui, também vai simbolizar Roma, a pátria ou o Estado, e os filhos vão representar o povo. E as 3 mulheres à direita, elas vão dar uma sequência nessa composição. Aqui a gente consegue perceber, nesse detalhe, a beleza dessa pintura, né? Como ela realmente é muito viva, muito natural. Outra mensagem que fica escondida, fica subentendida na imagem são as cores que ele usa. Em todo o quadro ele vai exaltar as cores da bandeira francesa, o azul, o branco e o vermelho. Então é um quadro de cunho altamente político. A arte não está ligada apenas à beleza, ela está ligada à política também. Ela é um meio de convencer as pessoas, de seduzir as pessoas e de arrebanhar as pessoas para certos ideais. Por isso a gente tem que estar sempre muito atento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.